lá, vamos fazer aqui um posicionamento voltado para perfil de crânio. O posicionamento ele também pode ser feito em decúbito ou em ortostático. Então, para exemplificar, nós vamos fazer ele em ortostático. Nós vamos posicionar o paciente voltado de frente para o book mural. Aqui é muito importante que o paciente ele esteja aqui aproximadamente a 45 graus. E aí nós vamos rodar a cabeça do paciente em perfil. Uma informação muito importante, nós vamos, quando colocar o paciente em perfil, observar aqui de frente para o paciente, para visualizar se a face dele não está rodado mais para o lado do book mural. Existe também outro detalhe que nós vamos falar, que vai nos ajudar a ter um perfil mais verdadeiro voltado para a região do crânio. Então nós posicionamos ele aqui em perfil, ó, face bem em perfil, a região do crânio, alinhado, centralizado aqui a região do meato acústico externo, e aí nós vamos trabalhar a seguinte informação. Outro detalhe que nós podemos observar, principalmente quando nós vamos fazer perfil do crânio, é avaliar a sombra na estrutura do book mural. Então aqui, quando nós conseguimos visualizar a sombra do nariz do paciente, a parte da órbita, então à medida que ele vai ficando rodado, nós temos uma redução do tamanho da parte nasal na sombra. E à medida que ele vai ficando no perfil verdadeiro, nós vamos ter na sombra aqui a imagem mais real da estrutura. Então é isso que nós estamos avaliando aqui. Então aqui nós temos o posicionamento já de forma correta. Nós vamos colimar a região de interesse. Aqui nós vamos ajustar. Importante, o nosso chassi aqui, ele está em pé. Nós vamos trabalhar com esse chassi de forma transversal. É importante sempre que a etiqueta ela fique à frente. A etiqueta ficou à frente do paciente, nós vamos fechar aqui, nós alinhamos com a região do crânio e com o meio do colimador. Porque é importante que o chassi ele esteja deitado, né? Pensando que a região anterior e posterior, quando lateral, ela é um tamanho maior do que quando nós fazemos o posicionamento em AP. Então, para que nós não cortemos nem região anterior nem posterior, nós colocamos o chassi deitado para evitar esse erro que pode vir a acontecer, né? Então aqui nós temos um posicionamento voltado para perfil de crânio. Aqui nós vamos fazer um estudo a respeito do posicionamento perfil de crânio, avaliando as estruturas que nós podemos aqui visualizar. Então vamos começar aqui pela região do osso occipital, que nós temos a região do osso occipital, região dos ossos parietais, região do osso frontal e região do osso temporal. Nós estamos falando da calota craniana, mas na região medial nós vamos ter a região do osso esfenoidal, e aqui, região do osso etimoidal, placa etimoidal. Quanto aos seios da face, aqui nós temos o seio frontal, seio etimoidal, e aqui nós temos o nosso seio maxilar. Logo posterior, nós temos o nosso seio esfenoidal, logo abaixo da célula turca ou célula túrcica. Projetando aqui anterior, nós temos o nosso osso nasal e a espinha nasal anterior. Na região aqui
mais medial do crânio, nós temos nossa região mastoidea, e que nós conseguimos ver as células mastoides, uma região onde no interior dela contém-se pequenos forames com ar. Nós temos o nosso meato acústico externo aqui nesta região. E aí nós falamos muito sobre as linhas, linha ortomeatal. Então aqui nós temos a nossa região orbitária, que é a órbita. E nós temos essas informações. E nós temos a nossa célula turca. Na célula turca nós temos aqui os processos clinoides anterior e posterior. No interior aqui nós temos a célula turca, onde localiza-se a glândula hipofisária. Posterior aos processos clinoides posteriores, nós temos aqui o dorso da célula túrcica e aqui logo abaixo o clivo, que projeta-se até o forame magno. Então, nós temos essas informações a respeito do perfil de crânio. E algumas informações aqui. Nessa região temos aqui os tetos orbitários. Algumas informações para você avaliar depois a sua imagem radiográfica. Geralmente, quando nós fazemos perfil do crânio, é interessante que a imagem ela não fique rodada. E como avaliar se a imagem ela ficou ou não rodada? Então, nós temos algumas informações simples. Nós podemos olhar aqui os nossos tetos orbitários. Eles precisam, no perfil, formar uma única linha. E nós conseguimos visualizar que nós temos duas linhas. Ou seja, essa linha precisa estar sobreposta a essa. E com essas duas linhas, nós conseguimos ver a projeção aqui na célula turca. Nós conseguimos ver que aqui na região dos processos clinoides anteriores, nós temos uma linha aqui dos processos clinoides anterior e outra linha aqui dos processos clinoides anteriores. Essas linhas aqui dentro da célula turca precisam também estar totalmente sobrepostas. E na região da mandíbula, a mandíbula também ela precisa estar totalmente sobreposta. Então, nós temos uma linha aqui da mandíbula e outra linha da mandíbula. Nós temos uma ATM aqui nesta região. Nós vamos ter outra ATM aqui nessa região. Então, isso precisa estar bem alinhado. Nós conseguimos ver que um seio frontal, um seio maxilar aqui, ele está sendo projetado anterior ao outro. Então, são informações que nós precisamos também avaliar ao realizar a nossa imagem em perfil de crânio. Essas informações são de extrema importância para que possamos enviar um exame adequado para o médico, para que ele possa conseguir visualizar todas as estruturas de forma adequada. Essa região aqui da face, nós já conseguimos ver a região da arcada dentária. Nós vamos falar em um outro posicionamento. E nós conseguimos ver o ar que desce aqui na região da nasofaringe, da orofaringe, e aí passa pela traqueia e vai levando o ar até os pulmões. Então, essas são as informações da imagem em perfil de crânio.